Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 12. Estarão divididos: pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Não seria melhor levar conosco um policial? Disse uma das moças rindo de nervosa. Aquele lugar não é seguro, você sabe disso. Não há nenhum perigo, disse Virginia rapidamente. É verdade que seu irmão Rowling se converteu? Perguntou a outra, enquanto olhava para ela com curiosidade. Virginia havia notado durante o trajeto até o retângulo que as três amigas a estavam olhando com muita atenção, como se ela fosse diferente. Sim, converteu-se mesmo. Sei que ele tem ido aos clubes para falar com os amigos de antigamente e tentar pregar para eles. Não parece engraçado? Disse a moça com a sombrinha de seda vermelha. Virginia não respondeu. As outras moças foram ficando sérias assim que a carruagem virou a esquina e entrou numa rua que chegava ao retângulo. À medida que se aproximavam, iam ficando cada vez mais nervosas. As vistas, os cheiros e os sons que tinham se tornado tão comuns para Virginia agrediam horrivelmente os sentidos daquelas moças requintadas e delicadas da sociedade. À medida que avançavam pelo distrito, o retângulo parecia encarar com uma expressão forte, confusa e embriagada de cerveja a bela carruagem com moças bem vestidas. Andar na favela nunca tinha sido um costume da sociedade de Raymond, e talvez esta tenha sido a primeira vez que as duas realidades ficavam juntas desse jeito. As moças perceberam que, em vez de reconhecer o retângulo, haviam se transformado em objetos de curiosidade. Por isso, estavam assustadas e contrariadas. Vamos embora, já vi o que queria, disse a moça sentada ao lado de Virginia. Naquele instante, estavam bem de frente para um bar e local de jogatinas. A rua era estreita e a calçada estava cheia de gente. De repente, uma moça saiu cambaleando pela porta do bar. Embriagada e num choro convulsivo, ela cantava: "Tal qual estou, me achego a ti", o que parecia indicar que, em parte, ela percebia sua terrível condição. Ao passar a carruagem, a moça levantou o rosto para olhar e Virginia conseguiu enxergá-la bem de perto. Era a moça que tinha se ajoelhado a seu lado na outra noite na tenda, a mesma por quem Virginia havia orado. "Pare!" gritou Virginia, gesticulando para o condutor, que olhava para outra direção. A carruagem parou e, num instante, ela já havia descido e voltado até a moça, tomando-a pelo braço. "Lauren!" Foi tudo o que ela disse. A moça olhou para o seu rosto e ficou aterrorizada. As moças na carruagem ficaram chocadas e atônitas. O gerente do bar tinha vindo para fora e estava lá, olhando com as mãos na cintura. Desde as janelas, escadas dos bares, calçadas sujas, vielas e ruas, o retângulo parou para olhar com curiosidade para as duas moças. O sol de primavera irradiava sua luz sobre aquela cena. O som da música no parque podia ser ouvido ao longe. O show havia começado e a sociedade de Raymond estava lá desfilando suas roupas e riquezas. No momento em que desceu da carruagem e foi ao encontro de Lauren, Virginia não tinha certeza do que deveria fazer, nem sabia que consequências sua atitude iria trazer. Ela apenas tinha visto uma pessoa que provara o sabor de uma vida melhor e agora estava caindo de novo no antigo inferno de vergonha e morte. E antes de segurar o braço da moça embriagada, ela se perguntou: o que faria Jesus? Para ela e muitos outros, essa pergunta estava se tornando um hábito salutar para a vida. Agora, parada junto a Lauren, ela olhou ao redor e tudo lhe pareceu muito cruel.
e logo pensou nas moças na carruagem. Podem seguir em frente, não me esperem, vou levar minha amiga para casa, disse ela, demonstrando calma. A moça da sombrinha vermelha pareceu respirar fundo ao ouvir a palavra amiga, pronunciada por Virginia, mas não disse nada. As outras pareciam ter ficado mudas. Podem continuar. Não vou poder voltar com vocês, disse Virginia. O condutor começou a fazer os cavalos andarem devagar, enquanto uma das moças inclinava-se para fora da carruagem. Será que podemos... Quer dizer, você precisa de ajuda? Você não poderia... Não, exclamou Virginia. Vocês não vão poder me ajudar. A carruagem seguiu e Virginia ficou ali com sua responsabilidade. Então olhou para cima e para os lados. Muitos na multidão pareciam ter se importado com o que viram. Não eram todos cruéis ou brutos. O Espírito Santo havia humanizado uma boa parte do retângulo. Onde ela mora? Perguntou Virginia. Não houve resposta. Mais tarde, ao pensar sobre o que havia acontecido, ocorreu-lhe que aquele silêncio triste havia sido uma delicadeza digna da aristocracia. Pela primeira vez, deu-se conta de que aquele ser imortal, jogado como um náufrago sobre a praia do inferno chamado bar, não tinha casa. De repente, a moça puxou o braço para soltar-se de Virginia, que quase caiu com um movimento brusco. Não encoste a mão em mim. Saia. Deixe-me ir para o inferno, que é meu lugar. O diabo está me esperando. Olha ele aí, exclamou a moça com voz rouca, apontando para o gerente do bar. A multidão caiu no riso. Virginia se aproximou e colocou o braço em volta dela. Lauren, disse com firmeza, venha comigo. Seu lugar não é o inferno. Você pertence a Jesus e ele vai salvá-la. Venha. A moça irrompeu num choro, apenas parcialmente sóbria, depois do choque de encontrar Virginia. Ela olhou de novo em volta e perguntou: Onde mora o Sr. Gray? Pois sabia que o evangelista morava em algum lugar perto da tenda. Várias pessoas indicaram-lhe o caminho. Vamos, Lauren. Quero que você venha comigo até a casa do Sr. Gray, disse ela, ainda segurando a moça que cambaleava e tremia, chorava e soluçava, mas agora agarrada em Virginia. Assim, as duas se dirigiram através do retângulo à casa do evangelista. A cena parecia impressionar todo o bairro. Ninguém ali levava a embriaguez a sério, mas agora a situação era outra. Tratava-se de uma das moças mais ricas e mais bem vestidas de toda a cidade, que estava cuidando de uma das figuras mais conhecidas do retângulo. Alguém que vivia cambaleando sob o efeito do álcool. Esse fato era surpreendente e conferia certa importância e dignidade à própria Lauren. A moça vivia tropeçando de bêbada e era motivo de risadas e zombarias em todo o retângulo. Mas agora que ela estava passando, amparada por uma moça da alta sociedade de Raymond, a situação era outra. O retângulo olhava para aquilo com sobriedade e certa admiração. Ao chegarem à casa do evangelista, a moça que atendeu à porta informou Virginia de que ele e a esposa tinham saído e não voltariam antes das 6 da tarde. Virginia não havia pensado num plano alternativo, pois achava que o casal Gray iria tomar conta de Lauren por umas horas ou providenciar um lugar seguro até que a bebedeira passasse. Parada em frente à porta da casa, Virginia viu-se perdida e sem saber o que fazer, enquanto Lauren caía sobre os degraus e escondia o rosto entre os braços. Então olhou para aquela figura miserável com medo de passar a sentir aversão por ela. Por fim, ocorreu-lhe uma ideia da qual ela não poderia escapar. O que a impedia de levar Lauren para sua casa? Porque a moça que não tinha onde morar, uma criatura miserável cheirando a álcool, não poderia receber cuidados na casa de Virginia em vez de ser entregue na mão de estranhos em algum hospital
ou casa de caridade. Virginia não conhecia praticamente nada sobre esses lugares. A verdade é que havia 2 ou 3 dessas instituições em Raymond, mas dificilmente uma delas aceitaria receber Lauren no estado em que se encontrava. Mas não era essa a questão que preocupava Virginia naquele momento. O que faria Jesus com Lauren? Era essa a pergunta que devia ser respondida, e ela finalmente a respondeu segurando de novo o braço da moça. Lauren, vamos. Você vai para minha casa. Vamos pegar uma condução aqui na esquina. Lauren equilibrou-se para ficar de pé e, para a surpresa de Virginia, não lhe deu trabalho. Ela achava que a moça ia oferecer resistência ou não iria querer sair dali. Ao chegarem à esquina, tomaram a condução. Havia muita gente indo para o mesmo lugar. Virginia percebeu com tristeza como as pessoas ficaram olhando quando as duas entraram. Mas o que preocupava mesmo era sua avó, quando a visse chegar com Lauren. O que a senhora Page iria dizer? Lauren já estava quase sóbria, mas parecia que ia perder a consciência. Virginia teve de segurar-lhe o braço com força e por várias vezes a moça soltou o peso do corpo contra ela. Enquanto as duas subiam a avenida, uma multidão curiosa formada por pessoas chamadas civilizadas virava-se para olhá-las. Ao subir os degraus da entrada de sua bela casa, Virginia respirou aliviada, mesmo na iminência de um embate com sua avó. Quando a porta se fechou atrás das duas e Virginia se viu do lado de dentro com sua amiga sem teto, sentiu-se preparada para enfrentar o que viesse. A senhora Page encontrava-se na biblioteca. Ao ouvir a neta chegar, foi até ela. Virginia estava ali, escorando Lauren, que meio abobada olhava para a riqueza dos móveis à sua volta. Vovó, disse Virginia com clareza e sem vacilar. Trouxe uma das minhas amigas do retângulo. Ela está em dificuldades e não tem para onde ir. Vou cuidar um pouco dela aqui em casa. Pasma, a senhora Page olhava para a neta e para Lauren. Você disse que ela é uma de suas amigas? Perguntou a avó, num tom de voz que transmitia toda a sua frieza e desprezo. Isso magoou Virginia mais do que qualquer outra coisa. Sim, foi o que eu disse. Virginia ficou vermelha, mas parecia lembrar-se de uma expressão extraída de um versículo que o Sr. Gray usara num dos seus últimos sermões. Amigo de publicanos e pecadores. Com certeza, Jesus faria a mesma coisa que ela estava fazendo. Você sabe o que essa moça é? Perguntou a senhora Page, sussurrando com raiva, enquanto se aproximava de Virginia. Sei muito bem, é uma perdida. A senhora não precisa me dizer isso. Sei até mais que a senhora. Neste momento, ela está embriagada, mas também é filha de Deus. Eu a vi de joelhos arrependida, e vi também que o inferno estava tentando dominá-la de novo com suas garras. E, pela graça de Cristo, acho que o mínimo que posso fazer é resgatá-la desse perigo. Vovó, dizemos que somos cristãos. Aqui está uma criatura pobre e perdida que não tem onde morar, voltando a uma vida de miséria e perdição, possivelmente eterna. Nós temos mais do que precisamos. Trouxe-a para cá e vou cuidar dela. A senhora Page olhou com raiva para Virginia e cerrou os punhos. Tudo aquilo contrariava seu código de conduta social. Como a sociedade poderia relevar tamanha intimidade com a escória das ruas? O que esse ato de Virginia custaria à família em termos de crítica e perda de prestígio diante das pessoas ricas com quem eles se relacionavam? Para a senhora Page, a sociedade era mais importante que a igreja ou qualquer outra instituição. Portanto, era uma força que devia ser temida e obedecida. Perder a boa vontade da sociedade era algo a ser temido mais que qualquer outra coisa, com exceção da perda da fortuna propriamente dita.
Carrancuda, a avó ficou ali em pé e enfrentou Virginia completamente exaltada e determinada. Virginia colocou o braço em volta de Lauren e, com calma, olhou a avó nos olhos. Virginia, você não vai fazer isso. Você pode mandá-la para um abrigo de mulheres. Podemos pagar as despesas. Pelo bem de nossa reputação, não podemos receber aqui uma pessoa nesse estado. Vovó, não quero fazer nada que a desagrade, mas tenho de manter a Lauren aqui esta noite e outras se for preciso. Então você vai ter que arcar com as consequências. Eu não fico na mesma casa com uma perdida. A senhora Page havia se descontrolado. Virginia parou na frente dela antes de continuar falando. Vovó, esta casa é minha. Também será a sua casa enquanto a senhora quiser, mas neste caso terei de agir segundo acredito que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Estou disposta a suportar tudo o que a sociedade possa dizer ou fazer. A sociedade não é o meu Deus. Ao lado desta pobre criatura, não ligo para o veredicto da sociedade. Então eu não fico aqui, disse a senhora Page, virando-se de repente e caminhando até o fim da sala. Mas então voltou, foi na direção de Virginia e disse com uma ênfase que revelava sua grande emoção. Lembre-se de que, por causa de uma bêbada, você expulsou sua avó de casa. E sem dar oportunidade para que Virginia respondesse, virou-se de novo e subiu as escadas. Virginia chamou uma empregada e dentro de pouco tempo Lauren estava recebendo os cuidados necessários. Seu estado estava piorando rapidamente. Durante o episódio na sala da frente, havia se agarrado com tanta força no braço de Virginia que deixara marcas de seus dedos. Virginia não sabia se a avó ia sair de casa. Ela possuía muitos recursos próprios, estava com saúde perfeita, era forte e capaz de cuidar de si mesma. Tinha irmãos e irmãs no sul do país e costumava passar com eles várias semanas durante o ano. Virginia não estava preocupada com o bem-estar da avó por causa do que acontecera. Mas a conversa havia sido bem difícil. Já em seu quarto, pensando em tudo aquilo antes de descer para tomar chá, Virginia não achou motivos para se lamentar. O que faria Jesus? Ela não tinha a menor dúvida de que havia feito o que era certo. Se cometer algum erro, havia sido de julgamento, mas não de afeto.